como nasceu a tapeçaria? Bom, a minha tapeçaria nasceu precisamente há 22 anos. É, portanto, uma tapeçaria já adulta, né? E eu estava em Paris e estudava, eu tinha uma bolsa de estudos, e de repente eu conheci numa vitrine uma tapeçaria de Jean-Picard Ledoux, que é um dos grandes tapeceiros que junto a Lurçat, a Dom Robert, a Gromer, são assim o primeiro time da tapeçaria francesa moderna. Então, eu fiquei encantado com essa tapeçaria, realmente eu achei uma coisa muito bela. Considerei que o meu tipo de pintura e o meu tipo de desenho, se tecido, poderia dar um efeito parecido. Então, foi justamente esse o início, e desse dia em diante eu comecei a me preocupar e a procurar os meios de aprender a tecelagem. E então consegui entrar para as oficinas dos gobelinos, onde fiz um curso de 2 meses de bas-lis. O bas-lis é um tipo de tecelagem manual para a tapeçaria, para reproduzir o cartão modelo. Acontece que depois eu trouxe para o Brasil um tear bas-lis e tentei ensinar o bas-lis a 3 moças que eram assim exímias bordadeiras, para ver se introduzia a tapeçaria na região. Nessa tentativa, eu descobri que elas também tinham possibilidades de realizar uma tapeçaria que me serviria mais e seria, portanto, uma tapeçaria mais brasileira. Genaro, como tapeceiro, como você se sente diante da imensa riqueza de material, de ingredientes plásticos que a nossa época oferece ao artista? Em primeiro lugar, sou contra a ortodoxia da tapeçaria. Você sabe perfeitamente que a arte contemporânea dispõe dos meios os mais diversos e às vezes os mais insólitos para realizar o trabalho, para fazer a ideia. Então, por que a tapeçaria tem que ser ortodoxa? Eu acho que é completamente válido que ela seja tecida, colada, lavrada, aplicada, bordada, usada com materiais estranhos até a ela própria. Então, a tapeçaria que eu faço hoje não é um bas-lis, nem também é uma tapeçaria bordada sobre um pano. É um tecido que tem uma parte de bordado e tem uma parte de tecido. Está entendendo? É uma adaptação para o meu tipo de desenho. Eu acho que ela ficou perfeita para o que eu quero. A tapeçaria é um tecido lavrado ou bordado com finalidade decorativa para o muro, tendo uma composição fechada, ou seja, uma composição aonde ela tem os seus elementos encerrados dentro de um comprimento e de uma largura, obedecendo normas e conceitos e preconceitos pictóricos, e é sobretudo a roupa da parede. O tapete é um tecido bordado ou lavrado, também com finalidade decorativa, com uma composição aberta. Uma composição aberta é uma composição que tem segmento. Ele pode ser feito de 2 metros, de 5, de 8, porque o desenho, em geral, se repete, com uma possibilidade de ser visto obliquamente, e por isso a composição se repete e não faz mal. A tapeçaria é para ser vista de frente, em ângulo de 90 graus, como um quadro. Em regra geral, o tapete é tecido em tecelagem grossa, com fios mais robustos, com um urdimento mais forte. A tapeçaria é um tecido mais leve, mais fino, porque a sua finalidade não é ser pisada, e sim a sua finalidade é a reprodução fielmente de um cartão modelo.
problema é o seguinte, é que também há muita gente que está dentro da arte ou seguindo o curso de arte como diletantismo. Isso eu sei, tenho notícias de muitas pessoas que seguem como diletantismo. Como cultura é interessante, né? Para pessoas que não precisam de uma profissão para sobreviver, pode fazer como diletantismo. Agora, eu acho que realmente o curso de arte só deve ser seguido pela vocação. É uma vocação, assim, como nasce o poeta, nasce o pintor. É uma coisa que agora é preciso que o poeta conheça a língua, conheça a gramática, porque às vezes ele pode pensar uma coisa lindíssima e depois, quando ele escreve, não dá o sentido. Não é? É uma coisa da pintura. Você pode ser assim, genial, mas se ele não souber uma certa anatomia, não souber perspectiva e não tiver certas noções da história da arte e certas noções das cores, ele pode ter assim, um talento maravilhoso, mas ele não tem a facilidade de expressão. Porque quando a gente entende, a gente acaba gostando. Então são janelas e portas enormes que se abrem assim para um mundo maravilhoso, né? Porque o mundo da cultura é realmente o único mundo maravilhoso. É o mundo que possibilita você penetrar em muitas coisas, né? Então, a arte também evoluiu tanto como outros setores da ciência, que já é necessário uma certa formação básica desses conhecimentos, até para você dar seu luxo de entender e gostar. O problema da arte é uma coisa do problema da vivência, né? Quer dizer, a arte de um artista, eu creio que deva ser mais ou menos a história da sua vida, das suas experiências, né? Das suas possibilidades, das suas impossibilidades. Então, se eu sou um artista de, vamos dizer, sentido assim bucólico, de sentido naturalista, certamente eu poderia fazer também essa arte quase que talvez bastante parecida com a que faço atualmente. Então, quer dizer que a arte é feita assim das coisas que a gente gosta, né? Quero citar também o exemplo de Dorival Caymmi, que fez toda a sua obra poética e musical no Rio de Janeiro, baseada na experiência da sua juventude e da sua infância da Bahia. E as mulatas paulistas. As mulatas paulistas são brasileiras também. Eu duvido se eu te apresentar uma mulata baiana, uma mulata paulista, você saiba qual é a baiana. Mas aqui eu pensei, sabe, você não pintaria mulatas, você pintaria mais claras, não. Isso é uma questão unicamente técnica, não está entendendo? A gente tem que se especializar assim num tipo para poder conhecer mais, né? Aquelas gamas assim de um corpo assim de mulato, eu já sei mais ou menos quais são, porque eu venho fazendo isso há justamente 1 ano e pouco, né? Então, essa fase, que atualmente é uma fase de pintura, já existe em mim o plano ou o projeto de depois que eu dominar inteiramente a questão da composição, a questão do tema, e estiver com o tema assim inteiramente na minha mão, eu tenho vontade de realmente terceira essa fase. Quer dizer, é uma vontade, é uma ideia muito ambiciosa, porque eu terei dificuldades terríveis na questão da execução da figura dentro da tecelagem. Sendo essa fase assim, uma fase baseada muito numa certa sensualidade e num certo volume na figura, eu preciso desse volume na tapeçaria. E justamente aí é que está o problema. Mas eu penso, talvez, superá-lo dentro de algum tempo e teremos, então, a tapeçaria com a figura. Eu espero fazer isso. A tapeçaria do Brasil, infelizmente, ainda é uma tapeçaria muito incipiente. É pena, porque já poderia ser um pouco mais desenvolvida. Eu quero dizer que existem nomes como Nicola, como Duché, como Rubico na Bahia,
Os outros eu não gosto. Eu só acredito no artista que faz a sua obra por amor. Mas o primeiro acontecimento de um artista é fazer a sua obra. Isso é que deve ser a sua paixão. Isso não quer dizer o artista que ganha dinheiro e que tem, às vezes, um sucesso econômico, isso não quer dizer também que ele seja um grande artista. Eu conheço artistas e tenho notícia na história que quase não venderam nada e foram grandes artistas e que contribuíram enormemente para as artes. Agora, isso não quer dizer que eles não sejam artistas, com ou sem sucesso. Agora, eu sou contra o artista ou a pessoa, nesse caso, que parte para a arte em busca do dinheiro. Isso é que é errado. Assim como Pablo Picasso foi o pai da pintura moderna, Jean Liossat foi o pai da tapeçaria moderna mundial, assistido por Picard Ledoux, Dom Robert, Mário Prassinos, o escultor e pintor Arp, o pintor Vasarely e Grumer, que também foi um pintor francês. Esses são realmente os continuadores da tradição da tapeçaria. Quero dizer também que o Jean Liossat, para mim, foi uma pessoa de muita significação, porque foi um grande incentivador do meu trabalho e foi uma das pessoas que realmente disse que eu deveria fazer tapeçaria, porque o meu tipo de desenho daria para a tapeçaria. Era um idealista que viveu a vida inteira preocupado com esse assunto, e em todos os lugares que ele sabia que existiam pintores com tendências à tapeçaria, ele só fez ajudar. Ele foi o fundador também do Centro Internacional de Tapeçaria Antiga e Moderna, do qual eu faço parte, uma sociedade internacional de tapeçaria, e foi o fundador da Bienal Internacional de Tapeçaria. Ele escolheu a cidade de Lausanne, na Suíça, e realizou 3 bienais antes de morrer, e a Bienal de Tapeçaria de Lausanne continua e foi uma criação dele. Eu já expus 2 vezes lá. A minha tapeçaria, como aliás qualquer tapeçaria de um artista, é baseada numa criação de pintura. Eu faço primeiro o cartão modelo e depois então esse cartão é ampliado e tecido. De algumas peças eu gosto muito de ficar com ela um pouco. Alguns clientes até se queixaram porque eu demorava muito e dava certo. Ainda faço isso, por várias razões. Às vezes eu não posso soltar, como eu chamo essa peça, logo, porque eu preciso daquela solução como apoio em outros trabalhos. Porque você sabe que um trabalho de criação é todo ele baseado numa experiência anterior, não é? A gente não pode chegar assim, de repente, e criar uma coisa sem nenhuma tradição ou sem nenhuma experiência. É como se fosse um trabalho de sedimentação. E às vezes também conservo, porque eu gosto dela. Quando um homem, uma pessoa ou uma mulher realmente é assim importante, compra um trabalho da gente, naturalmente a gente considera que aquela pessoa gostou e aquela pessoa não é realmente uma pessoa comum. Então isso, de uma certa maneira, é um incentivo. Mas às vezes também eu sinto um grande prazer, uma grande satisfação de vender uma peça para uma pessoa que eu considero assim, que seja uma pessoa sensível, uma pessoa inteligente, uma pessoa culta. Eu acho que o principal para o artista, sendo a arte naturalmente mais um meio de comunicação, é que ele seja entendido, né? Eu, por exemplo, faço a minha arte porque eu gosto. E eu gosto de saber que as outras pessoas gostam também. Isso é bom, está entendendo? Porque é uma arte de um sentido positivo. Eu tenho casos assim no ateliê de pessoas assim que às vezes não têm assim, uma grande capacidade aquisitiva, mas às vezes a pessoa gosta imensamente daquilo. E eu tenho assim, o maior prazer em facilitar que aquela pessoa tenha aquele objeto, porque eu acho isso profundamente válido. Eu acho que é certo
Então isso para mim é tão importante quanto uma outra pessoa que pode ter simplesmente porque quer. O público é uma coisa assim das mais importantes, porque a arte é uma comunicação. Ninguém deve, a arte não é torre de marfim, não é igreja, ninguém deve fazer uma coisa somente para si. A arte é diálogo, a arte é comunicação.